Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre 7 mitos de SEO que talvez você ainda esteja acreditando. E o primeiro mito, talvez um dos maiores aí, é que o SEO está morto, né? Então todo ano tem uma série de artigos falando que o SEO está morto e aí os motivos são inúmeros, né? Seja ele as redes sociais estão matando o SEO ou até tipo o Google está exibindo mais informações dentro da SERP e por isso não está levando para o seu site. Tem vários motivos. Mas de uma maneira geral, você vai conseguir encontrar artigos do SEO está morto, mas assim você vai encontrar também do Instagram está morto, Facebook está morto, marketing digital está morto, até o TikTok está morto, né? E basicamente são matérias de clickbait, elas querem que você clique para levar você para o site, né? E a gente já sabe disso, sabe como funciona, né? Mas talvez o mais importante seja perguntar: tem algum fundo de verdade nisso? Faz sentido? E na verdade não, né? A gente sabe que SEO dentro do marketing de busca e junto com outros grandes segmentos aí como e-mail marketing, redes sociais, display, são um dos grandes segmentos aí do marketing digital, né? Que não para de crescer. E aliás, quando você pega e-mail marketing, né, e o SEO, normalmente os e-commerces grandes eles têm uma relação custo-benefício muito boa dessas duas, né? Então muita gente inclusive fala aí que o e-mail marketing morreu, mas a gente sabe que ele traz um retorno muito legal aí para os lojistas. Mas voltando especificamente para SEO, o que a gente sabe é que a quantidade de pesquisas que a gente faz diariamente tem aumentado e tem aumentado por uma série de razões, até pela facilidade. Hoje em dia você faz a pesquisa até pela televisão, né? Você acaba fazendo uma pesquisa pela sua Smart TV e o Google vai dar uma resposta, seja ela a previsão do tempo ou um resultado que pode te levar aí para um conteúdo rico ou até para um vídeo no YouTube. Então realmente SEO não está morto, só está crescendo e você precisa aproveitar se você quer ter resultados sólidos aí em sua estratégia de marketing digital. O segundo mito é que o Google só posiciona conteúdos novos, né? Muita gente conhece como fresh content, né? O que acontece? Isso é um mito, porque o Google quer posicionar o melhor resultado possível, né? E mais relevante para o usuário. E é lógico que tem uma série de pesquisas que o conteúdo mais novo vai importar, principalmente se você pegar uma notícia, né? A pessoa quer saber a última informação sobre aquele assunto. Mas existe uma grande quantidade de pesquisas que não são temporais, na verdade são atemporais. E a pessoa quer o melhor resultado, quer o melhor conteúdo. E muitas vezes a gente tem várias pesquisas que mostram que essas primeiras colocações, elas demoram aí na média quase um ano para chegar nas primeiras colocações. Ou seja, um resultado extremamente novo não necessariamente é essencial para estar nas primeiras colocações. E aí talvez esteja perguntando, né? Mas como que eu vou descobrir se eu preciso criar esse conteúdo ou não? Vai ter que ter uma análise aí sua, estratégia de marketing digital e principalmente de marketing de busca. Mas quando você tem uma palavra-chave, você joga no Google, pelos próprios resultados da SERP, você já vai descobrir. Então se você faz uma pesquisa, que é uma palavra-chave que você quer posicionar, e a grande maioria lá tem algum fator temporal, como por exemplo o ano no título, você já sabe que tem uma boa probabilidade daquela ser uma pesquisa que o Google considera o freshness, né? Considera a data de publicação muito importante. Agora, lembre-se, é importante que você tenha uma estratégia de SEO aí que englobe não só esse conteúdo fresco, as notícias, conteúdo novo, assim como conteúdos que a gente chama de evergreen, né? Aquele conteúdo que você cria e fica lá. Esse, inclusive, é um dos conteúdos que tem uma das melhores relações custo-benefício. O terceiro mito é que o conteúdo duplicado pode te penalizar. Então é super importante primeiro entender a diferença entre conteúdo duplicado e copiado, né? Então o conteúdo copiado também é duplicado, mas de uma maneira geral alguém foi lá e copiou esse conteúdo na cara dura. Isso sim é passível de penalização. Mas quando a gente fala em conteúdo duplicado, normalmente a gente está querendo falar de uma forma sistemática, ou seja, o seu sistema gerou esse conteúdo, duplicou esse conteúdo sem querer. E aí você fala, mas não estou entendendo, como que o meu sistema vai gerar isso? Então eu vou dar um exemplo assim super simples. Vamos supor que você tem uma loja, um e-commerce. Dependendo da plataforma, você tem um produto, sei lá, uma camiseta que tem 3, 4 cores. E aí você tem alguns parâmetros para identificar quando o usuário seleciona cada uma das cores. Em tese, essas são 3 páginas diferentes para o Google, que você usa o rel canônico ali para acabar unificando elas, né? Mas se você não tem o rel canônico na sua plataforma, você vai ter um problema que esse conteúdo vai ficar duplicado. Então já sabemos, né, que o Google não vai penalizar o conteúdo duplicado. Dito isso, é muito importante lembrar que esse conteúdo duplicado, muito embora não vai te penalizar, ele pode trazer prejuízo. E aí você fala, como é que ele vai me trazer prejuízo? Então assim, tem algumas maneiras, mas a principal delas é a consolidação de autoridade. E o que significa isso? Os usuários costumam entrar no seu site e eles vão ver esses conteúdos duplicados. Alguns deles vão direcionar link para um ou para outro. Ou até internamente, você acaba direcionando links de uma maneira diversificada, né? Um pouco para um pouco para outro, ou até se tiver uma terceira opção, vai mandar link para o outro. E o que isso significa? Significa que um dos principais fatores de posicionamento, que são os links, vão estar diluídos entre 3 páginas muito similares.
E o Google muitas vezes vai ter que selecionar uma para exibir, talvez a que vai ter mais quantidade de links, né? Mas o que vai acontecer aí é que você não vai se posicionar como você poderia se posicionar. Então, se você unificar essas páginas ou consolidar elas através do URL Canonical, por exemplo, aí você tem uma página que ela tem todos os direcionamentos de link, então ela está com uma boa autoridade e ela vai ter um potencial aí de posicionamento maior. Nosso próximo mito é que SEO dura para sempre, né? E muita gente fala isso, eu tenho até algumas experiências pessoais, porque a gente acaba criando conteúdo aí em alguns blogs, e você vê que você para de criar um conteúdo e os conteúdos que se posicionavam acabam trazendo tráfego todo dia para você. É como se você não precisasse fazer mais nada que está tudo resolvido. E realmente ajuda bastante. Na verdade, o que acontece é que o SEO ele acaba trazendo um tráfego de uma forma mais consistente. Ou seja, ele demora mais para cair. É totalmente diferente de um anúncio que você paga para anunciar e aparecer, alguém clica no seu anúncio e vai para o seu site, né? Mas quando você para de pagar, imediatamente aquilo desaparece. E aí você vai estar se perguntando, mas isso daí vai perder o posicionamento? Provavelmente sim. E por vários fatores, principalmente porque a concorrência não dorme, né? Então muitas vezes você tem um concorrente seu, um dos principais esforços de SEO que ele faz é identificar os conteúdos que estão nas primeiras colocações e tentar produzir uma coisa melhor. Então é evidente que depois de um certo tempo você tem uma tendência a cair posicionamentos. Até por causa disso que a gente costuma muito fazer uma estratégia de revamp, que é o que? A gente entra nos conteúdos antigos que acabaram tendo uma leve queda e atualiza, colocando mais informação, atualizando se tiver uma informação nova e tentando melhorar ao máximo esse conteúdo. É uma forma bem eficiente quando você está trabalhando aí com criação de conteúdo, ou seja, não só crie conteúdo, mas como atualize os conteúdos antigos. Nosso próximo mito são que os sinais sociais são fatores de posicionamento. Então, de uma maneira bem clara e objetiva, o Google e os seus funcionários acabaram já afirmando várias vezes aí que os sinais sociais não são fatores de posicionamento, né? Então, se fosse uma afirmaçãozinha aqui ou uma frase desencontrada lá, a gente até não acreditaria tanto, mas várias vezes o Google foi questionado e todas as vezes ele foi bem afirmativo em dizer isso. Os sinais sociais não são fatores de posicionamento. E aí, da onde vem essa dúvida, né? Esse grande mito? É que tem várias pesquisas de correlação que mostram que conteúdos de sites que têm bons sinais sociais, essas páginas também que têm bons sinais sociais, com muito compartilhamentos, curtidas, etc., elas se posicionam muito bem. E aí tem que tomar um pouco de cuidado com o estudo de correlação, porque é um pouco ovo e a galinha, né? Você nunca sabe direito o que está acontecendo. Mas um ponto importante para você validar aqui é que talvez não seja um fator de posicionamento direto, mas pode ser um fator de posicionamento indireto. Por quê? Vamos supor que você produz um conteúdo. E esse conteúdo organicamente, talvez ele não chame tanta atenção no começo, mas você compartilha na rede social e isso viraliza. E aí um monte de gente curte, comenta e compartilha. Quando isso acontece, você acaba levando mais pessoas para essa página. E quando você leva mais pessoas para essa página, existe uma probabilidade maior de você ter conteúdo gerado pelo usuário na própria página e principalmente links que os usuários vão estar direcionando para ela, que aí sim são fatores de posicionamento, né? Seja o conteúdo ou os backlinks. Então é muito importante entender que não é um fator direto, mas ele pode ocasionalmente gerar um fator indireto e melhorar o posicionamento dessa página. Nosso próximo mito é o Google Ads como fator de posicionamento. Então não, o Google Ads não é fator de posicionamento. Então se você começar a anunciar, você não vai se posicionar por si só, né? Ou seja, não é um fator de posicionamento direto, mas assim como o tópico anterior, pode ser que ele seja um fator de posicionamento indireto, principalmente para sites que tem pouco tráfego, né? Então imagina que seu site tem pouco tráfego e você começa a anunciar, você pode receber mais visitas no seu site e isso pode ocasionar com que os usuários acabem, por exemplo, direcionando mais links ou gerando também conteúdo no seu site. Isso com certeza pode te ajudar nos seus posicionamentos. E por falar em Google Ads, é muito importante lembrar, muita gente gosta de separar muito os trabalhos, mas o trabalho integrado de marketing de busca unindo Google Ads com SEO é muito importante. Um exemplo claro que a gente vê nesse caso é quando você anuncia em várias palavras-chave que são similares ou tem uma intenção de busca similar, né? E aí você consegue analisar através do Ads qual que tem a maior conversão. E aí, dessa maneira você consegue saber qual que é a palavra-chave que você tem que direcionar a maior quantidade de esforços aí para se posicionar. E o nosso último mito aqui é que SEO é somente sobre a primeira colocação, né? SEO é muito mais do que isso, até porque a gente vai até o final, a gente quer ver a conversão no site, mas você tem que lembrar que a primeira colocação, lógico, é o sonho de todo mundo que trabalha com SEO, você quer estar sempre na primeira colocação, isso também é super importante, mas a segunda colocação, mesmo trazendo menos tráfego,
ela também traz tráfego. E a terceira também. E muito embora outros resultados tragam menos, talvez até a primeira página inteira seja interessante para você, porque tudo é uma relação com volume, né? Então se você tem uma pesquisa com muito pouco volume, tudo bem, talvez a segunda colocação não traga nada de tráfego, só interessa a primeira. Mas muitas vezes você pega uma pesquisa com bastante volume, a quarta colocação já traz um tráfego absurdo para você. E aí você tem uma outra questão que é, se você prefere se posicionar para somente uma palavra-chave, né, e na primeira colocação, o que normalmente é bom, ou se você consegue se posicionar para diversas pesquisas na segunda ou na terceira. Então eu acho que o foco do SEO é trazer você sempre aí na top 3, sempre que possível na primeira, mas focar aí na top 3, na maior quantidade possível de palavras, porque a gente sabe que o público diversifica muito a quantidade de pesquisas e, consequentemente, de palavras-chave que você vai estar exposto. E SEO tem muito mais do que isso. Você tem o trabalho de conversão, você tem a pesquisa por imagem, então talvez você não esteja em primeiro, mas tem muito usuário que vai pesquisar a imagem ou o vídeo, então você tem diversos fatores aí que mostra que SEO não é somente a primeira colocação. Inclusive eu falei recentemente de um vídeo do Core Web Vitals, né? São novos fatores aí de posicionamento do Google. Na verdade são novas métricas que vão ser novos fatores de posicionamento no Google. E essas métricas, elas são diretamente relacionadas com a experiência do usuário. Então às vezes você melhora essas métricas, além de melhorar o posicionamento, você também vai estar conseguindo melhorar a experiência do usuário e consequentemente aí a sua conversão. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E se você tem algum mito que quer ser desvendado, coloca aqui nos comentários que a gente vai comentar ou vai criar novos vídeos sobre o assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.